o Joel finalmente aceitou seu papel nessa história. Mas antes disso, tivemos uma das cenas mais importantes para essa série, que foi onde tivemos toda essa revelação do Joel, podendo entender todo o seu sentimento, do porquê que ele nega tanto a Ellie, sendo que ele claramente gosta dela e se preocupa muito com ela. Além disso, tivemos um episódio cheio de curiosidades com uma personagem que aparentemente não deveria aparecer ainda. Eu vou deixar para falar sobre ela lá no finalzinho, para não dar spoiler para quem ainda não conhece a história do jogo, mas que até lá vamos falar sobre esse episódio incrível que tem um peso muito grande para cada um dos personagens, tanto do Joel quanto para Ellie, e também sobre as escolhas que tiveram na adaptação da história do jogo para a série desse arco novo, analisando cada momento e tentando entender a importância de seus significados. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje falaremos sobre o episódio 6 de The Last of Us, seguindo com as nossas análises semanais aqui do canal. Dessa vez tivemos um episódio com seus 58 minutos com um ritmo bem mais acelerado, optando em mudar algumas coisas que não afetam em nada na história. Pelo contrário, funciona muito bem, e para começar tivemos um início um pouco diferente, logo após os flashbacks onde o Joel revive aquela cena traumática do Henry e do Sam. Eu acredito que essas lembranças são aqueles sonhos que vai ser mencionados futuramente pelo Joel, no qual ele não se lembra e que devem estar influenciando um pouco nessa cabeça dele que não tá indo muito bem. A gente descobre então que se passaram 3 meses e que já estava nevando, que representa esse encerramento de ciclo e aparentemente de capítulo, dando início a essa nova jornada. O Joel e a Ellie chegam numa casa conhecendo um casal de idosos, de sobreviventes, bem gente boa, mas que o Joel optou em ter uma abordagem um pouco mais rigorosa, certificando que eles não iriam fazer nada de errado, até porque não dá pra confiar em ninguém. Inclusive, ele aplicou o seu método, que consiste em perguntar separadamente algo para uma pessoa, onde essa pessoa precisa dar a mesma resposta que o seu parceiro, sem ele saber o que cada um respondeu. Se for as mesmas respostas, as chances de ser verdade são maiores. E se não for, bem, antigamente o Joel matava os dois ali mesmo, mas não sei o que ele faria com esse casalzinho não. Inclusive foi muito receptível para eles. E ainda vai revelar para eles mais ou menos onde eles se encontram ali no mapa e ainda vão alertar para que eles não sigam até o oeste, que é o caminho que eles precisam seguir, já que lá é muito perigoso. Mas, obviamente, eles vão ir do mesmo jeito. E quando ele sai da casa, ele ainda vai acabar roubando os coelhos que o senhorzinho tava caçando. Eu confesso que fiquei com um pouquinho de dó do casal, coitados. E é ali naquele momento que a gente vai ter o primeiro sinal de ataque cardíaco que o Joel está tendo. Um ataque de pânico, mais ou menos, que futuramente a gente vai descobrir que vem de uma certa insegurança que o Joel vem carregando, que está sendo causada por esse peso de ter que levar a Ellie, o medo de falhar e não conseguir, e como ele iria seguir com isso, sabe? Esse trauma de não conseguir proteger uma garotinha que já vem sendo carregado durante anos. Eles então continuam e eu gosto muito de acompanhar os dois nessa viagem, pois a fotografia é muito linda, a direção de arte, a construção dos cenários está bem incrível de verdade. O que a HBO faz aqui nessa série é absurdo, cara, trazendo esse realismo e ao mesmo tempo semelhança ao jogo, tanto aqui na floresta quanto na cidade que íamos ver um pouco mais à frente. Temos momentos bem agradáveis dos dois diante a fogueira, onde a Ellie vai ver pela primeira vez uma aurora boreal, o que é legal, pois ela revela gostar muito de astrologia durante a conversa deles ali, e no jogo fica um pouco mais mascarado, mas dá pra perceber em alguns detalhes. Vamos ver também a Ellie provando novamente bebida alcoólica, já que a primeira vez dela foi junto com a Hayley, uma personagem incrível que vamos conhecer no próximo episódio. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre o que esperar sobre esse episódio. O que vocês acham? Comentem aqui pra eu saber. Nessa cena ela ainda vai falar: Continua ruim. o que provavelmente eles devem colocar algo relacionado no próximo episódio. A gente ainda vai acompanhar os dois passando pelo rio e chegando até a represa, com ótimos diálogos curiosos, simples e coerentes com essa personagem que está sempre alegre. Após eles dar a volta na represa, eles vão ser cercados por pessoas que estão a cavalo, sendo questionados
que eles estão fazendo ali e o que eles querem. E é onde vamos ter uma das cenas mais tensas, pois ali a gente vai ver que um cachorro vai cheirar eles para ver se eles estavam infectados ou não. E naquele momento a gente não sabe como ele reagiria diante da Ellie, mas graças a Deus ele não percebeu que ela estava infectada, pois senão ali ia de arrasta pra cima. E a gente vê no rosto do Joel esse medo que ele tem de ele estar paralisado, sem saber o que fazer. O Joel vai revelar pra eles que está procurando pelo seu irmão. E é quando a Maria vai desconfiar que conhece ele e vai acabar descobrindo que é o Joel. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui pra elogiar a rotina Wesley, porque pra mim a personagem da Maria no jogo é só mais uma personagem que aparece ali. Já que na série a gente consegue se envolver muito mais com ela. Claro que o roteiro ajuda bastante, mas que tem uma execução muito melhor por conta da atriz, que consegue passar essa verdade que a personagem tem ao cuidar da Ellie e ainda desconfiar do Joel. Bom, ela então vai descobrir que o Joel é o irmão do Tommy e vai levar eles até essa zona segura. Lá o Joel vai reencontrar o seu irmão e a gente vai percebendo pela boa atuação do Pedro que o personagem dele vai aos poucos se desmontando, pois aparentemente ele está ao lado de uma pessoa que ele confia muito e que temia se estava bem ou não. E como eu falei no início do vídeo, esse é o episódio mais importante para o desenvolvimento do Joel. Eles então vão ir até um bar, restaurante, sei lá, e vão ter uma conversa, tentando entender mais ou menos o que era aquele lugar, onde eles estavam, como eles chegaram até ali. E é aqui que acontece um dos momentos mais curiosos do episódio. Calma que eu não vou dar spoilers sobre a segunda temporada, mas ali aparece uma personagem que aparentemente ela só existe no segundo jogo, e que inclusive vai ser bastante presente no futuro da série, mas eu só vou falar sobre ela no finalzinho do vídeo. Qual é? Qual é o seu problema? Ela não tem educação? Cara, não tem como não ser a Dina. E faz sentido ela aparecer ali. Não, na verdade não faz diferença. Mas eu gostei bastante dessa referência. Enfim, o Joel e o Tommy vão ter aquela conversa entre irmãos, enquanto a Maria leva a Ellie até o que seria a sua futura casa. Como eu falei, eu gosto muito da personagem e como ela trata bem a Ellie. Durante esse momento, a Ellie vai acabar descobrindo sobre a Sarah e vai entender um pouco do porquê que o Joel é tão inseguro assim com ela. E é por causa desse trauma que ele carrega, provavelmente. Ela também vai acabar falando um pouco sobre o Joel e que ela não acha que ele é de tanta confiança assim. Provavelmente por alguma história que o Tommy contou sobre o passado deles, que deve ter favorecido o Tommy, né, de certa forma, e prejudicado a imagem do Joel. Enquanto isso, o Joel e o Tommy vão conversar, mas ele ainda não vai falar o que ele quer pro irmão dele. Vai explicar mais ou menos por cima do porquê que ele tá ali, tá fazendo uma missão, vai acabar mentindo também sobre a Tess. Até aí tudo bem. Acontece que ele quer que o irmão dele leve a Ellie, mas ele não explica o porquê. Eles também vão ter um leve desentendimento ali do Tommy não concordar e também não ter respondido às chamadas do Joel pelo rádio. E a gente também vai acabar descobrindo que a Maria está grávida, o que é um pouco do peso da construção da personagem, dela cuidar da Ellie, se preocupar também um pouco com a presença do Joel ali, que ela imagina que é perigoso. Bom, o Joel vai ter aquele aperto no peito novamente quando ele estiver saindo de lá. E logo em seguida ele vai ver uma garotinha bem parecida com a Sarah, e isso vai chamar a atenção dele. Mas logo ele descobre que não é ela. De qualquer forma, afeta ele. Um pouco mais à frente, a gente vai ver a Ellie vendo um filme pela primeira vez numa sala cheia de outras crianças e ela claramente está desconfortável ali. Enquanto o Joel vai estar numa espécie de oficina tentando consertar a sua bota, até que o Tommy aparece com um par de botas novas. E é ali que o Joel finalmente vai contar a verdade para ele sobre a Ellie ser imune e que ele precisa que o Tommy leve a Ellie, pois ele acha que ele não pode continuar com isso, já que ele tem medo de falhar, tem medo de acontecer alguma coisa com a Ellie, já que os seus reflexos já não estão tão bons como antes, ele quase morreu e teve dificuldade em alguns momentos, enquanto ele desaba completamente, deixando seus sentimentos saírem. Acontece que a Ellie vai acabar escutando o final dessa conversa, onde ele diz que não pode levar ela. E ela vai acabar ficando revoltada, né, coitada. Eu acho que mais triste do que revoltada. E aqui nesse momento da série, a gente vai ter uma mudança, pois no jogo, a Ellie, ela teria pegado um cavalo e teria fugido, enquanto o Joel e o Tommy vão atrás delas e vão enfrentar uns homens e tal. Só que aqui não, aqui ela simplesmente volta pra casa dela, então eles meio que cortam essa parte. Quando o Joel chega então até a sua casa, ele vai até a procura da Ellie, e é onde ela revela que escutou a conversa e vai criar um clima muito
tenso entre os dois. Além da cena ser muito incrível, vamos ter uma performance foda dos dois atores. Ele vai meio que tentar argumentar do motivo da fala dele e ela vai acabar revelando que não é a Sarah. E ele claramente não vai gostar disso e vai rebater dizendo que não é pra ela falar sobre isso. E a cena só piora. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas eu também já perdi gente. Você não tem a mínima ideia do que é perder. Ela também vai revelar que perdeu pessoas muito importantes pra ela e que já foi rejeitada mais de uma vez e que a única pessoa que ainda não abandonou ela era ele. Todo mundo, menos você, seu merda! Então não vem me falar que eu tô segura com outra pessoa, porque a verdade é que eu só vou ficar com mais medo! Ele então diz que realmente ela não era filha dele e vai sair do quarto dizendo que amanhã ela iria embora. É muito tenso, complicado e a gente ainda sente, né, mais ou menos esse peso que a Ellie tá sentindo, coitada. Mas que durante a noite ele vai acabar refletindo e vai decidir ir junto com ela. A cena dos dois se reconciliando é muito fofa, cara, porque ele finalmente vai entender que ela é responsabilidade dele. E ela mesmo, depois daquela discussão, nem pensa duas vezes aceitando ele de volta. Esse momento do episódio é muito bom, cara. De verdade, até porque a gente tem toda essa construção da negação do Joel durante a série inteira e até ela se concluir naquele momento que finalmente ele aceita ela. E esse desenvolvimento todo é muito bom, com diálogos ótimos, bem semelhantes ao jogo, e que inclusive vai ter muito mais peso nas cenas futuras dessa temporada. Eles então partem dali até uma cidade onde o seu objetivo era chegar em um hospital que provavelmente os vagalumes estariam. Novamente vamos ter uma cena de jornada, né, com a Ellie e o Joel. Ele vai ensinar ela a caçar, eles vão se deparar com alguns macacos, ele vai falar com ela sobre música, e que o Joel também sabe cantar, e a Ellie vai pedir para ele cantar para ela, e é algo bem legal como o jeito dele de responder ela muda, essa transformação e aceitação dele. E finalmente eles vão chegar até lá, mas que aparentemente os vagalumes já tinham deixado aquele lugar. No caso é uma universidade, eu acho que falei errado. E lá eles vão encontrar um quadro, um tipo de mapa, onde vai estar marcado mais ou menos o local onde eles foram. Acontece que enquanto eles estão lá, uns 4 sequestradores aparecem. E eles então vão tentar sair sem ser percebidos. Mas enquanto isso, um dos caras vai acabar atacando o Joel. Ele então se defende e vai conseguir até quebrar o pescoço desse cara, mas infelizmente ele vai ser atingido por uma faca. Os outros sequestradores vão aparecer então, mas e com muita dificuldade Joel vai subir no cavalo e junto da Ellie eles fogem dali. Acontece que quando eles finalmente conseguem despistar esses sequestradores, o Joel vai ceder e acabar caindo do cavalo já pálido. Até porque aquela lâmina não devia ter umas 5 doenças diferentes ali. Assim o episódio acaba deixando a Ellie completamente desesperada com o Joel ali, sem saber o que fazer. Um episódio muito bom, incrível, com uma importância enorme, uma direção foda da Jasmine, nem sei como que fala o nome dela, mas tudo bem. E roteiro foda do Craig Mazin, novamente, que está fazendo um trabalho perfeito com Neil Druckmann, nos preparando talvez para o que seria o episódio mais triste da série, que é essa adaptação da DLC Left Behind, onde teremos uma pequena jornada da Ellie cuidando do Joel e em paralelo se aventurando com a sua amiga Hayley. E ainda vamos acabar descobrindo como a Ellie foi infectada. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo falando sobre toda essa história, todo esse arco da Ellie com a Hayley. Eu acho que daria um ótimo vídeo, mas não sei, né, se vocês querem ou não. Mas agora vamos falar sobre aquela garota que aparece no bar. Então, quem não quiser spoiler, deixa o like aqui e se inscrevam para não perder os próximos vídeos, porque a partir daqui eu vou falar um pequeno spoiler sobre o futuro da série. Aquela garota que aparece no bar é a Dina, que vai ser interpretada pela Paulina Van Cleef, e eles devem sim manter ela para a próxima temporada. Pra quem não sabe, no futuro da série, o Joel e a Ellie vão acabar voltando pra essa cidade e vai falhar na missão deles, que eles deveriam encontrar a cura, onde o Joel não vai deixar a Ellie ser morta. Eles então voltam pra essa cidade e decidem ter uma vida normal ali. E no segundo jogo, a gente descobre que essa garota vai beijar a Ellie e ela vai estar presente bastante em toda a jornada da Ellie. Bom, não vou falar mais para não estragar a experiência de vocês, mas quem jogou sabe o que acontece e que eu pretendo fazer um vídeo falando sobre tudo o que vai acontecer na segunda temporada. Provavelmente eu faço esse vídeo ali no final da primeira temporada, não sei, mas vou fazer. Para quem gosta de spoilers, aguardem. Bom, para quem assistiu até aqui, peço novamente para que curtam o vídeo para me ajudar e que me sigam aqui se inscrevendo no canal, pois eu estou sempre falando sobre filmes, série, faço análises, falo de curiosidades e eu gosto muito de falar de The Last of Us. Me siga em minhas redes
redes sociais, lá eu falo bastante sobre filme, série também e interajo bastante com vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!